Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo de Alexandre. Nessa confusão política que há hoje em nosso país, sobre as taxações do governo americano, as pessoas se dividem entre direita, esquerda, conservador, liberal. E uns denegrindo a imagem do outro, usando termos pejorativos de que um é do bem, o outro é do mal. A ideia do outro é do mal, a deles são do bem. A minha certa, a sua errada. E cada um defendendo, aquilo que acha que é certo. O que acha que é certo, a política certa e a política errada. Liberal ou democrata, conservador, ou esquerda ou direita. Eu lendo um comentário no livro Cérebro e Crença, do escritor Michel Sermer, ateu, libertário. Ele se diz um ateu libertário. E no seu livro ele diz que tem uma alternativa para essa dicotomia esquerda ou direita. Ele se posiciona ao lado do libertarianismo americano. Ele, como um americano, ele se diz libertário. Ele se diz conservador fiscal e liberal social. E liberal socialmente, ele é um liberal. Ou seja, ele é um conservador fiscal na economia e liberal socialmente, que as pessoas devem viver da sua maneira. Ele defende o capitalismo e nega o socialismo, o comunismo. Ele defende a propriedade privada e não é a favor do comunismo, do socialismo, do estatismo. E assim, ele sugere essa opção, o libertarianismo que é a favor da privatização, propriedade privada, antigoverno. O libertarianismo rothbardiano, de Rothbard, ele é anti-Estado. Ele é anarquia ao Estado. Defende APP, ou seja, anarquia de propriedade privada. Não é a favor do governo, porque percebe-se, e eu também estou percebendo, que o governo ele atrapalha quando ele interfere na economia.
quando ele interfere na economia. E é o que está acontecendo aí entre Estados Unidos e Brasil. Não é uma briga dos americanos com os brasileiros. Fica bem claro isso aí, não é uma briga dos americanos com os brasileiros. Não é briga entre as pessoas, entre a sociedade americana e brasileira, ou até mesmo mundial. É uma briga entre governos, é uma briga política entre estados, Estado contra Estado. Então, se não tivesse Estado, não estava havendo essas brigas, essas guerras, essas intervenções, esses atrapalhamentos na vida dos comerciantes, dos empresários. Porque quando o Estado interfere e quer regular as coisas, acontece o que está acontecendo hoje no mundo. As intervenções do Estado americano na economia do seu próprio país, interna e externamente. E aí tem pessoas que só olham só um lado. Mesmo entre os libertários, há pessoas que é anarquista a um partido político e não ao Estado completo. E o rothbardianismo, o libertarianismo rothbardiano, ele é anarquia ao Estado. O Estado americano, na época que ele escreveu o seu livro, A Ética da Liberdade. Então, ele não era a favor de nenhum partido, ele era contra o Estado, a anarquia ao Estado. Mas muitos hoje que se diz libertário, mesmo aqui no Brasil, eles é anarquista a um partido político, que é o partido vigente hoje aí, PT, né? Que ele chama de esquerda, né? Esquerdista. E a anarquia verdadeira, rothbardiana, não é anarquia a um partido, é anarquia ao Estado. Ele diz que o Estado causa mal para o cidadão. O Estado dificulta, seja ele Estado democrático ou liberal, seja ele monarquista ou não. O democrático causa problema para a vida do indivíduo, para a vida do cidadão. Então nós temos que ter essa visão rothbardiana. Os verdadeiros libertários, os que se posiciona ao lado do libertarianismo original, eles têm que ser anarquistas ao Estado, seja ele democrático, seja ele conservador, liberal. E eu vejo nessa questão entre os libertários uma contradição entre eles, né? Entre eles. Aqueles que realmente são libertários, eles têm que se posicionar contra o Estado. E há muita religiosidade também entre os libertários, né? Entre os libertários. Eles são teológicos, defendem a religiosidade, Deus, o imaginário, invisível, essas coisas, né? Um homem livre, ele tem que ser livre, liberto.
do que é de opiniões que não é verdadeira e de opiniões falsas também, né? No caso, que Deus e o Estado, eles andam juntos, né? Andam juntos. Mikhail Bakunin dizia isso aí. Deus e o Estado são irmãos sianeses. Tem que abolir os dois, né? Tem que abolir os dois, porque os dois, Deus e o Estado, interferem na liberdade do indivíduo e não permite o indivíduo ser ele mesmo. E o indivíduo que está preso por essas duas ideias, Deus e o Estado, ele ainda não é livre completamente, né? Ele ainda não é livre completamente. Então, Michel Sermer, no seu livro Cérebro e Crença, ele dá essa opção, né? Essa opção, essa alternativa entre esquerda e direita. Ele oferece o libertarianismo, que é um partido que é uma ideia libertária de liberdade, liberdade individual, que o homem deve ser livre. O indivíduo deve ser livre para escolher o que é melhor para si. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.